Bom, deixa eu usar aqui uns minutinhos. Estou fazendo minha caminhada aqui matinal antes de começar o atendimento. Então vou usar meus minutinhos aqui para explicar para vocês sobre diabetes. E eu resolvi fazer isso aqui no modo de live, porque eu quero deixar salvo, tá? Para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que eu vou explicar aqui de forma bem didática. Então deixa eu posicionar aqui no árvore, meu tripé eu já abro. Para ver se eu consigo gravar para vocês esse processo. Então vamos lá. Pelo seguinte, quando a gente fala sobre diabetes, a gente está falando já de um processo patológico, certo? A gente está falando já de uma doença que ela se manifesta com o excesso de glicose no sangue. Porém, isso é muito importante, compreenda isso, coloque isso na cabeça de vocês. A doença não começa com excesso de glicose no sangue. Por quê? Porque a gente tem um sistema, certo, de organização do controle glicêmico, ou seja, a quantidade de glicose que fica no sangue e a quantidade que entra na célula baseada na ação de alguns hormônios. São eles principalmente a insulina e o glucagon. São hormônios contrarreguladores. São produzidos pelo pâncreas. Então, algumas pessoas vão nascer com um problema nesse sistema ou vão desenvolver inicialmente problema nesse sistema e vão ter um diabetes tipo 1, certo? Isso é muito importante, compreenda isso. Porém, a grande maioria das pessoas, a grande maioria delas, vão desenvolver esse problema por um estilo de vida incompatível com essa regulação fisiológica hormonal, seja pelo excesso de alimentação, seja pelo sedentarismo, seja pelas contaminações ambientais e outros fatores que aumentam a tua predisposição a desenvolver a resistência à insulina, que é a base, que é o princípio da maioria das doenças crônicas. Compreenda isso, porque isso faz uma diferença muito grande na sua vida. A resistência à insulina é a base para a maioria das doenças crônicas que a gente tem. Hipertensão, diabetes, AVC, infarto. Quase que todos esses problemas derivam desse mal em comum. Por que isso é tão importante? Porque o nosso estilo de vida, nosso modo de alimentar, toda a nossa conduta da sociedade atual, ela é incompatível com a nossa fisiologia endócrino-metabólica. Então, se eu me torno uma pessoa sedentária e uma pessoa que come excesso de carboidratos, eu vou fadigar, eu vou destruir o meu sistema endócrino pancreático. Então eu vou ter uma destruição no longo do prazo e isso vai culminar com o processo do diabetes e a necessidade de usar insulina no final da doença. Porém, o início, o princípio, todo ele começa com a desorganização, o desequilíbrio entre a sua capacidade de pegar a insulina e fazer com que ela ligue ao receptor dela ali na célula e permita a entrada da glicose para dentro da célula. Porém, se, compreenda isso, a glicose é ruim no sangue, se ela gera lesão no sangue, o excesso de glicose, isso é muito importante, é muito prejudicial para a tua célula. Por isso que o corpo desenvolve, compreenda isso é uma defesa, tá? Ele desenvolve um mecanismo de resistência à insulina, porque ele não quer que você receba essa quantidade de glicose dentro da tua célula. Só que com o passar do tempo, esse processo vai se tornando extremamente deletério. Então, mesmo que alguns pacientes, depois de alguns anos, diminuam o consumo de carboidrato, eles podem não conseguir ter mais a reversão da resistência à insulina. E aí eles começam a ter o problema que é o diabetes, que consequentemente vai levar a problemas vasculares. Por isso que eu falei que eu queria falar isso para vocês aqui hoje, porque na minha prática médica, como médico tradicional, minha formação, trabalhei muito tempo de emergência, terapia intensiva, o que a gente recebia de pacientes, né, com lesão vascular, com as lesões relacionadas à agressão da glicemia elevada continuamente, né, lesões de feridas que não cicatrizam, AVC, infarto, tudo correlacionado com o diabetes ou com a resistência à insulina, não está na conta. Coloquei esse gráfico para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas diagnosticadas com diabetes. Porém, a gente sabe que o subdiagnóstico é muito grande, então muitas pessoas não estão diagnosticadas. Quando elas estão diagnosticadas com diabetes, já tem uma doença avançada. O sistema é falho, as pessoas não têm acesso
ao médico, elas não se preocupam em cuidar da sua saúde, quando elas descobrem, quando elas são diagnosticadas com esse processo, elas já estão doentes. E aí a gente precisa compreender quais são as melhores estratégias, e aí a pergunta é, para o pré-diabetes, isso é muito importante, essa é uma fase muito possível de você reverter, inclusive no diabetes, na fase inicial, a gente tem muitos estudos bons mostrando o quê? Que o paciente que segue uma dieta low carb, seja com jejum intermitente ou não, ou uma dieta cetogênica que entra dentro do low carb, ele tem um benefício muito grande, inclusive a possibilidade de reversão da doença. Tem alguns estudos que mostram que até pacientes de longa data de diabetes conseguem a reversão, mas é uma taxa menor. Então é uma doença que é possível de ser curada. Qual é o grande problema? Se você já gerou resistência à insulina em algum momento da tua vida, você pode gerar novamente se você sair da linha. Então, qual é a melhor estratégia para a gente reverter esse processo? E se eu quero evitar esse processo, qual é a melhor estratégia para mim? Como é que eu devo me alimentar? Como é que eu devo viver minha vida? Para que eu não desenvolva diabetes, que é uma doença muito comum. E como vocês viram o gráfico que eu mostrei, a taxa vem crescendo. A perspectiva é que em 2050 a gente tem uma quantidade de diabéticos muito grande. O sistema de saúde ele já não dá conta de lidar com as sequelas e as consequências dos pacientes com diabetes. Né? No consultório a gente diagnostica diariamente pacientes com resistência à insulina, que é essa a questão, é o pré-diabetes. É quando a gente está pegando o paciente ainda no início do processo. E essa é a fase onde a gente deve mudar o nosso padrão de vida. Então, de forma simples e prática, vocês precisam compreender que a alimentação ela pode ser organizada de 3 em 3 horas, pode ser organizada em janelas de jejum, ela pode ser organizada em períodos e estratégias mais low carbs mais restritivas, como a cetogênica ou a carnívora, ou ela pode ser mais balanceada. Isso modifica muito pouco, porque o que depende é a sua capacidade de adesão à estratégia terapêutica. Então eu sempre falo com meus pacientes, é possível comer de 3 em 3 horas? Sim. É o ideal? Não, porque fisiologicamente a gente não foi construído para comer de 3 em 3 horas. Porém, a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de bater suas metas de micro e macronutrientes fazendo uma refeição por dia. Então, é uma estratégia boa de jejum intermitente longo, você fazer para o jejum intermitente? Sim. Muitas pessoas têm uma melhora importante, uma reversão da doença com o jejum. O jejum intermitente é uma ferramenta muito boa, principalmente na fase inicial da resistência à insulina. Porém, para as pessoas que não se adaptam muito bem ao jejum intermitente, isso pode piorar, porque você aumenta o cortisol em algum momento e, consequentemente, você tem o quê? Você tem aumento da glicose, porque o excesso de cortisol faz com que o estresse jogue mais glicose na corrente sanguínea. Isso é uma questão também fisiológica. Então, naturalmente, você vai ter que encontrar qual é a melhor estratégia para você. A dieta cetogênica ela é excelente. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que na dieta cetogênica o paciente, inclusive com diabetes tipo 1, tem uma longevidade maior. Então, tem um médico que ele tem diabetes tipo 1 há 60 anos e ele vive em dieta cetogênica, né? E ele mostrou que o nível de necessidade de insulina dele é 0 quase e a longevidade, a saúde dele é muito boa. Qual é o grande problema que a gente tem hoje? Porque essas estratégias elas vêm tomando mais proporção, né? Porque a gente vive num modelo de alimentação que é muito baseado na pirâmide alimentar, onde os carboidratos são a base da nossa dieta. E isso não é a realidade se a gente avalia, por exemplo, o processo de evolução. Os carboidratos podem fazer parte da composição alimentar, principalmente de pessoas que são muito ativas. Então muitas pessoas falam, olha, você vê um pedreiro, você vê um jogador de futebol, um esportista, o cara tem um gasto energético, a taxa metabólica basal desse cara é muito elevada. Não é pouco comum você pegar essas pessoas, depois que elas param a atividade braçal delas, e observarem que elas ficam obesas, ou que elas já estão com resistência à insulina e estão doentes. Quantos jogadores de futebol, por exemplo, vamos pegar aqui o Ronaldo Fenômeno, né? Depois que parou a atividade profissional, o cara está obeso, tem uma barriga enorme, né? Tem um padrão de resistência à insulina e risco cardiovascular enorme por conta simplesmente de ter mantido um padrão alimentar que não é mais compatível com o estilo de vida dele. Então, se eu tenho um padrão alimentar que tem mais carboidrato e eu quero fazer uma reversão do pré-diabetes, eu preciso controlar essa ingesta de carboidrato e aumentar meu exercício, para aumentar minha taxa metabólica basal e eu conseguir usar isso como fonte de energia. Se eu começo a acumular energia, meu corpo não vai dar conta, por exemplo, de utilizar essa glicose em excesso e vai ficar sobrando. Isso vai fazer lesão, vai glicar. Então, quando a gente mede nossa hemoglobina glicada, é simplesmente a hemoglobina, né, que recebeu uma molécula de glicose.
Só que a hemoglobina glicada é um marcador para a gente ter noção das nossas proteínas que estão sendo glicadas. Então pode glicar o teu cristalino, formando catarata, glica os teus vasos, as proteínas do vaso, fazendo lesão vascular, arteriosclerose, lesão inflamatória, que vai gerar depois um AVC, um infarto. Então a melhor estratégia que eu vejo hoje é você alinhar com o paciente aquela que ele é capaz de seguir. Por exemplo, tem pacientes que não têm capacidade de aderir a uma dieta cetogênica. Eles não conseguem, simplesmente porque você não pode sair do zero e ir para a dieta cetogênica. Então, talvez começar para ele uma dieta onde ele consiga organizar de 3 em 3 horas, aprenda a comer, depois ele vai para uma dieta com uma quantidade menor de refeições, pode ser interessante. Ou, esse paciente tem muita dificuldade de comer em 3 em 3 horas porque ele não consegue aderir àquele padrão. Então, se você consegue colocar esse paciente, o nutricionista vai ser o profissional mais indicado para esse processo de adequação aí da tua dieta. Você consegue colocar 3 refeições por dia, ou 2 refeições por dia, uma janela de jejum. Essa janela de jejum tem que crescer progressivamente. Você deve acompanhar a tua resposta. Tem muito paciente que fala, doutor, estou fazendo jejum e de manhã eu tenho um pico de glicose, porque é normal. Isso acontece, porque de manhã você tem um pico do cortisol e a glicose sobe como forma de compensar, porque você tem resistência à insulina já. Tem pacientes que têm o que a gente chama de hipoglicemia reativa. Então ele faz um pico de insulina depois que ele come e a insulina joga a glicose lá para baixo. Isso é um sinal de resistência à insulina já. O seu pâncreas está trabalhando em excesso. Além disso, é óbvio, se eu tenho um pré-diabetes, eu tenho que avaliar outras coisas, né? E a medicina funcional olha muito disso. Processos inflamatórios crônicos, né? Processos de toxinas, né? Seja metais tóxicos, solventes, questão de parasitas, tudo isso deve ser avaliado no processo também. Mas, gente, o básico é o quê? É aprender a comer, é aprender a proporcionar a sua alimentação de acordo com o seu estilo de vida. Então, posso comer de 3 em 3 horas? Posso. Se para mim aquilo fazer sentido, mas não necessariamente eu preciso comer de 3 em 3 horas. Posso fazer jejum? Posso. É interessante muito se você conseguir se adaptar ao modelo do jejum intermitente. Posso fazer uma dieta cetogênica? Seria excelente, muito bom para reverter esse processo de forma rápida. Só que se você depois voltar a comer carboidratos de forma exagerada, vai voltar todo o problema. Entende? Posso fazer uma dieta carnívora? Excelente, uma boa estratégia. Mas se eu não aprender a comer de maneira adequada, se eu não criar um padrão, todas essas estratégias rápidas, elas vão me gerar prejuízo. Então a mensagem final que eu quero trazer para vocês é necessário aprender a comer de acordo com o seu estilo de vida. Se você é extremamente sedentário, cara, você tem que comer muito pouco e começar a movimentar. Não muito pouco comida de verdade. Você tem que comer muito pouco carboidrato, porque você consome muito pouco. Então você aumenta a sua quantidade de proteínas, que a proteína ela já gera um gasto para você, um gasto energético para você poder metabolizar ela. Então ela ajuda você a emagrecer, ajuda você a corrigir sua resistência à insulina. Mas também proteína em excesso para esses pacientes, eles estimulam a insulina. Então pode ser um problema, certo? Se você estiver comendo carboidrato demais junto. Então você tem que equalizar esses processos. Então essa é a mensagem que eu quero dizer para você. O processo ele tem que ser feito de maneira adequada para a tua realidade. Mas basicamente a dieta low carb. E a dieta low carb ela pode ter várias estratégias. Mas a dieta low carb básica é só você começar a reduzir a quantidade de carboidrato. E lembrar que reduzir carboidrato não quer dizer comer pouco. Você pode comer muito. Você pode comer para ficar satisfeito. Se você tiver uma boa proporção alimentar. E aí um bom nutricionista te ajuda. Uma orientação adequada nutricional te ajuda nesse processo. Compreenderam? Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Vou ali agora começar os meus atendimentos. Tenham todos um bom dia.